TikTok nos Estados Unidos está na mira do presidente Donald Trump, que suspendeu a lei que pode banir o TikTok nos Estados Unidos, mas ainda tem uma série de restrições, entre outras polêmicas. É só o começo de um segundo mandato do presidente Donald Trump, que já assinou 46 decretos, e muitos deles que mexem diretamente com a imigração. Vamos contextualizar com uma reportagem do Eduardo Barão, que está nos Estados Unidos, nosso correspondente na América do Norte. E na sequência a gente conversa com um especialista para saber qual o impacto na comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. 2 dias e um vendaval de ações para imprimir uma nova marca. Funcionários de programas federais que tratam de diversidade demitidos. Site da Casa Branca em espanhol retirado do ar. E também medidas para colocar em prática o mais rápido possível o plano de deportação em massa de imigrantes ilegais. Escolas e até igrejas podem ser alvos de operações. A chegada de refugiados que já tinham sido autorizados a entrar nos Estados Unidos foi cancelada. Mais de 10 mil pessoas estavam com as malas prontas para mudança, como a venezuelana Nídia. Ela diz que esperou 4 meses e agora está no limbo. Trump aumentou o tom das críticas contra a bispa de Washington, Marian Edgar Burr, que durante o sermão pediu que o presidente tenha misericórdia de imigrantes e membros da comunidade LGBT+. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger. For we were all once strangers in this land. O presidente americano disse que a fala teve um tom sórdido e exigiu um pedido de desculpas públicas. Donald Trump promete fazer uma política externa agressiva e mais protecionista nos próximos 4 anos. A primeira medida deve ser o tarifaço, que afeta países até ontem considerados aliados. México e Canadá serão os primeiros a receber a sobretaxa dos seus produtos. Entra em vigor já em fevereiro. A China também está na lista, 10% em tarifas. Para a Rússia, ameaças de aumentar as sanções caso Vladimir Putin não aceite negociar o fim da guerra contra a Ucrânia. Pare essa guerra ridícula, escreveu Trump. Só vai ficar pior. A Rússia rebateu de forma cautelosa. O Kremlin disse que não é meramente uma questão de acabar com a guerra e que quer ver o que significa o acordo para Trump. O impacto Trump dominou o Fórum Econômico Mundial em Davos. O presidente do Panamá foi questionado sobre a promessa do líder americano de retomar o controle do canal. José Raul Mulino fechou a cara e respondeu: fala sério, fala sério. Preocupação também entre países aliados. O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que os europeus, mais do que nunca, devem proteger sua soberania. Ao lado dele, em Paris, o chanceler alemão foi na mesma linha. Disse que Trump será um desafio e a Europa deve ser forte e resiliente. Já na América do Sul, o presidente da Argentina, Javier Milei, disse hoje que, se necessário, o país deixaria o Mercosul para firmar um acordo comercial com os Estados Unidos. Para falarmos mais sobre os decretos do presidente Donald Trump e o impacto direto para imigrantes, principalmente os brasileiros, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo com a doutora Flávia Santos Lloyd, advogada de imigração que já atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Doutora Flávia, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor, tudo bem? Tudo bem, doutora? Olha, há 20 anos que a senhora já conhece os Estados Unidos e trabalha diretamente com imigrantes. Ou seja, a senhora passou pelo primeiro mandato de Donald Trump e agora esse mandato com um intervalo de 4 anos. Há muita diferença no sentimento e no comportamento, sentimento por parte dos imigrantes e comportamento por parte do governo do primeiro mandato para esse início de segundo mandato de Donald Trump? Com certeza, essa é a versão Trump 2.0, vamos dizer assim. A primeira administração, nós tínhamos uma administração mais tímida, vamos dizer assim. Eles não tinham a experiência, o governo, o gabinete em si era um gabinete com mais experiência, mais
mais burocratas, vamos dizer assim. Agora nós temos agendas políticas, agendas ideológicas, e eles já têm 4 anos de experiência, né? Já tem uma bagagem, então eles estão prontos. Dia 1 já foram várias ações executivas, várias mudanças drásticas na maneira de pensar dos Estados Unidos. Então, com certeza, essa administração está mais audaciosa. E um outro ponto, eles não têm que ganhar uma outra eleição. Não tem mais, mais 4 anos. Então, agora a agenda meio que liberou geral, porque eles não têm aquela restrição de ter que fazer uma campanha de governo de novo, de ter que ganhar uma eleição. Então, apelar para o público em geral não é o objetivo dessa administração. E como isso pode afetar diretamente os brasileiros que hoje vivem nos Estados Unidos, doutora? Olha, as pessoas que estão aqui legalmente estão preocupadas porque as ações executivas também impactam imigração legal. Isso é muito importante, porque quando fala estão fechando a fronteira, é a questão da imigração ilegal. Não, as ações executivas têm impacto em imigração legal. Então, quem está aqui, por exemplo, uma pessoa que está num visto de trabalho e uma mulher está grávida, e se essa questão da emenda constitucional eliminando a cidadania por nascer nos Estados Unidos, isso impacta uma pessoa que está aqui legalmente, certo? Essa questão também de ter uma entrevista mais detalhada no consulado, uma análise mais aprofundada, pode afetar empresas, pode afetar pessoas. Então, esse é o primeiro segmento de pessoas que são impactadas, que são as pessoas que estão aqui legalmente e que essas mudanças, ainda ontem eu estava lendo 16 ordens executivas focadas em imigração, e cada uma mais detalhada e mais impactante que a outra. Por outro lado, tem o grupo de pessoas que estão aqui sem documentação. E esse público é mais vulnerável. Esse público está com medo de sair de casa, de mandar os seus filhos para a escola, de ir para um hospital, porque a questão de lugares santuários, vamos dizer assim, estão querendo ser eliminadas e a pessoa não tem a segurança de poder sair de casa porque estão aqui indocumentadas. Então, essas ações de prender pessoas, pedir documentação de imigração, coisas que não estavam acontecendo durante a administração do Biden, vão voltar agora e está difícil. O clima está muito tenso aqui. Não importa se você está aqui legalmente ou ilegalmente, porque isso vai impactar, essas mudanças impactarão o sistema de imigração no geral. Estamos conversando com a doutora Flávia Santos Lloyd, advogada de imigração, que atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos, país que tem a cidadania automática a qualquer bebê nascido no país, independente da situação migratória dos pais, se a família está no país com visto temporário, com visto de turismo, algo que fez com que muitos brasileiros, inclusive celebridades, fossem aos Estados Unidos conseguir essa cidadania, que agora o recém-impossado presidente Donald Trump decidiu acabar com essa possibilidade. Isso impacta com famílias que já tenham filhos registrados com a cidadania? De alguma forma podem ser revogados esses documentos e essas cidadanias, principalmente as mais recentes, doutora Flávia? Excelente pergunta, não. E isso não será retroativo, certo? Essa questão da cidadania, ele está falando na ordem executiva que daqui em 30 dias isso será em efeito, mas, claro, já 19 estados já fizeram ações na justiça contra essa medida, então vai ter uma boa briga judicial até a gente chegar a esse ponto. Porém, para responder a sua pergunta, não será retroativo. Isso para daqui 30 dias em diante, quem nascer aqui e seu pai ou sua mãe não tiver status, ou se tiver status, mas não é um status de imigrante ou de cidadania, certo? Se a pessoa não tem um green card ou não é cidadão americano, está aqui no visto de trabalho, por exemplo, a criança não será americana. Então, se vai começar em 30 dias, eu acho que não, porém, só incerteza, eu acho que parte desse processo, Heitor, parte dessa mudança, muitas dessas coisas que foram propostas e que foram assinadas são inconstitucionais. Mas o impacto psicológico, o medo, a insegurança para uma comunidade, para milhões de pessoas que geram essa economia desse país, isso realmente foi uma coisa que foi muito eficiente da maneira como eles fizeram. Foi cirúrgica, foi eficiente e impactante. Então,
Se o presidente Trump queria mandar uma mensagem, ele conseguiu. E então, mães me ligando, perguntando o que será dos filhos delas. É uma situação complicada, mas não será retroativo. Doutora Flávia, a imagem que a gente tem, que a gente ouviu de todos esses últimos anos, é que os imigrantes, principalmente os que entram ilegalmente nos Estados Unidos, eles formam uma massa de mão de obra braçal e de atividades que normalmente o norte-americano não quer exercer. Se houver de fato uma deportação em massa dessa mão de obra, a senhora entende que o norte-americano vai absorver essas atividades que normalmente estão nas mãos dos imigrantes? Ou é possível que faltem profissionais para coisas simples como servir lanche em um bar ou varrer uma rua em grandes cidades norte-americanas? Olha, são dois pontos aqui. Primeiro, o americano não vai absorver isso na sua cultura ou no trabalho, certo? Nós teremos um problema de falta de mão de obra. E segundo, nós teremos um custo absurdo, porque esse custo de deportar essas pessoas, vamos colocar que o governo, se são dados e estatísticas, tá? Eu não estou inventando esse número, mas para deportar 1 milhão de pessoas custa 88 bilhões de dólares por ano. Certo? Se a gente vai deportar 1 milhão de pessoas. Então, vai ser um custo para o governo, que vai sair dos nossos bolsos, do imposto que a gente paga aqui, certo? Vai sair do bolso do cidadão americano e, ao mesmo tempo, vai impactar a economia, porque você não vai encontrar o americano que vai pegar morango, ou que vai colher maçã, ou que vai trabalhar em empregos que realmente a economia demanda, certo? Então, há uma demanda econômica, mas ao mesmo tempo há uma demanda da população, porque no final do dia o presidente Trump ganhou as eleições, né? Então há uma demanda da população que votou para ele, para essas medidas, mas ao mesmo tempo a lógica do mercado, a lógica da economia, assim como as tarifas, né? As tarifas é aquela coisa, eu vou colocar 25% na China, no Canadá, só que o impacto econômico para a gente vai ser o nosso bolso, na hora de fazer as compras, na hora de... Então, há uma desconexão entre a questão do que a população quer, o que a população votou, e, ao mesmo tempo, com a necessidade econômica do país e a realidade econômica do país. Então, essa questão do nacionalismo, do populismo, da questão de voltar a ser o americano, é bom em teoria, mas na prática, o governo e a gente vai sentir no nosso próprio bolso. Doutora Flávia, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando, eventualmente tenha o sonho de morar nos Estados Unidos, de entrar legalmente no país, quais são os caminhos que devem ser percorridos e isso pode também ser mais complicado daqui para frente? Olha, o sonho americano não vai a lugar nenhum. O povo ainda quer vir para cá, ainda nós temos o filme, a cultura, o soft power do americano, né? Então, eu acho que isso não vai mudar. Então, as diferenças serão, primeiro, a pessoa tem que sair do seu país de origem com a documentação, com o caminho nas pedras. Essa questão de vir para cá e ver o que acontece, especialmente nesses próximos 4 anos, realmente não é a solução, certo? Não é a solução, não é a recomendação nem da administração anterior. Mas nessa administração, essa questão de vou jogar os dados em Las Vegas e ver o que dá, realmente não vai funcionar. E a outra coisa, sim, será mais difícil. Mas eu sou uma pessoa otimista e eu sou meio poliana, vamos dizer assim. Olha, nós passamos por 4 anos da administração Trump e a minha posição é a seguinte: nós tivemos que advogar mais, escrever mais, defender mais os nossos clientes e continuamos trazendo pessoas para cá. Então, a questão vai ser mais difícil, sim. As ações executivas são claras, né? Tem uma palavra lá, uma expressão, extreme vetting, significa que você vai analisar delicadamente, extremamente, mas não uma questão positiva, certo? Para você vir para cá. Mas, para isso, há um sistema, para isso ainda há Constituição, ainda existem normas e sistemas para a gente brigar. Então, acho que essa vai ser o desafio dos próximos 4 anos, né? De como ajudar as pessoas dentro do sistema que a gente tem e, ao mesmo tempo, sendo realista com a realidade política que a gente vive.
Conversamos no Manhã Bandeirantes com a doutora Flávia Santos Lloyd, advogada de imigração, que atua há mais de 20 anos nos Estados Unidos, a quem agradecemos muito por esse papo esclarecedor, importante e com espaço sempre aberto, doutora, para novas informações. Prazer sempre ouvir a senhora aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigada, Heitor.